Olá pessoal, estava na estrada agora, parei por ter ouvido um comentário de alguns colegas do setor da cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Ouvi alguns comentários sobre um pronunciamento que a revista Globo Rural, esboçou numa matéria, fazendo uma alusão àquela estupidez cometida pelo Banco Bradesco de criticar ou querer colocar uma culpa demasiada sobre a pecuária de corte brasileira com relação à emissão dos gases do efeito estufa. A revista Globo Rural faz uma alusão àquele vídeo estúpido e totalmente ignorante por parte do Bradesco com relação a essa situação da emissão de gases do efeito estufa pela pecuária de corte, emitindo uma matéria que fala da seguinte forma: revista Globo Rural: salada colorida é a receita ideal para segunda-feira sem carne. Partindo de um princípio que a revista Globo Rural deveria ter um entendimento sobre a importância da pecuária de corte no Brasil, fica bem claro, ou fica mais claro para mim ainda, que no Brasil existem os entendidos sobre agronegócio, os entendidos de escritório e aqueles que entendem a realidade que nós vivemos no campo, a realidade que se vive hoje para tu poder girar uma cadeia produtiva da dimensão que é a cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Mostra que a revista Globo Rural, ela tem hoje um total desconhecimento sobre a importância do setor. Ela mostrou um desrespeito com a pecuária de corte brasileira e mais, mostrou que as suas matérias, de uma maneira geral, sobre o setor, elas não são entendidas por ninguém da redação. As matérias que eles fazem sobre pecuária de corte, sobre carne bovina, às vezes, mostra que são somente atos repetitivos, que ninguém dentro da edição da revista, ou tampouco do programa Globo Rural, domina o assunto agronegócio, em especial a cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Será que eles sabem, ou entendem, ou têm entendimento sobre a riqueza que a pecuária de corte no Brasil rende? Será que eles têm entendimento sobre a importância que a pecuária de corte tem e a carne bovina brasileira tem para o desenvolvimento do país? A representatividade sobre a exportação de carne bovina, mesmo que a nossa carne bovina ainda não tenha a qualidade necessária para nós termos mais valor agregado e não apenas volume com relação à exportação? A revista Globo Rural mostra uma total ignorância, falta de entendimento, de competência e capacidade para definir um título como esse: salada colorida e a receita ideal para segunda-feira sem carne. Será que ela tem ideia de quanto representa negativamente para o Brasil uma matéria como essa? Fazer um comentário sobre qualquer tipo de alimento, de consumo, de ideias, de ponto de vista, é válido. Porém, querer denegrir ou aderir a um movimento esse que o Banco Bradesco começou com aquelas pessoas sem capacidade, sem conteúdo para falarem sobre a carne bovina, sobre a pecuária de corte, da maneira que o Bradesco fez o seu posicionamento, parece que somente a pecuária de corte era a grande responsável pela emissão de gases do efeito estufa. Mas por que não fazer uma alusão contra as indústrias? Se posicionar sobre a poluição por parte das indústrias, o desmatamento no Brasil e sobre o transporte rodoviário, que também esses três são os grandes causadores da emissão de gases do efeito estufa. Por que falar sobre a pecuária de corte, que é tão sofrida, que é mal desenvolvida ainda? Nós deveríamos estar muito além daquilo que nós achamos que estamos. Por que fazer uma alusão sobre a carne bovina, sendo que este produto
Ele está inteiramente relacionado à saúde da população. Por que fazer alusão a uma campanha do Bradesco totalmente estúpida e fora da realidade? Sabe-se que existe sim uma contribuição a partir da pecuária de corte com relação à emissão de gases de efeito estufa. Essa realidade existe. Porém, usar desse artifício para fazer com que as pessoas venham a não consumir carne bovina, será que a revista Globo Rural sabe quantas pessoas dependem desse setor no Brasil? Será que a revista Globo Rural sabe quantas pessoas, quantas famílias dependem da pecuária de corte, da produção de carne bovina no Brasil? Não sabe. Porque uma matéria como essa só pode ter sido editada por pessoas que não sabem, literalmente, nada sobre pecuária de corte, nada sobre produção de carne bovina, nada sobre agronegócio. Fica aqui a minha observação com relação a mais uma matéria estúpida, sem conteúdo, com relação à pecuária de corte, com relação à produção de carne bovina. Parece que virou moda agora. Querem falar mal de alguma coisa? Falem mal da carne bovina. Existe espaço para os veganos, existe espaço para carne de laboratório, assim como existe carne para proteína animal, para carne bovina, oriunda sim de abate de bovinos. Essa existe no Brasil, espaço no Brasil e no mundo. E nada do que venham fazer ou falar de uma maneira sem conteúdo, sem entendimento, vai abalar o desenvolvimento, a produção e a contribuição deste setor tão importante do agronegócio, que é a cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Forte abraço a todos, fica aqui a minha observação sobre essa matéria desqualificada da revista Globo Rural. Forte abraço.